Peraí. Bom dia, Bora. bom dia. Bom dia, Inês. Bom dia, Eu já bom vi a dia. Inês, mas bom dia. Bom dia, Inês. Então, gente, a gente terminou e não terminou essa ciência secreta, né? A gente ficou aí de fazer uma conclusão ainda e depois passaremos para o politeísmo simbólico. Qual a Então, página? E já começou a gravar, né? Qual que é a página? a parte é a ciência secreta, né? Qual a página? A página pode ser diferente da minha, né? 42. É igual. É igual? É. Página 42. Então, nós vamos ter a última parte lá sobre os sábios egípcios, conheceu perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais. É mesmo, né? Naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residiam os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhe era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Uma dúvida que ficou aí, que a Fran tinha comentado, sobre a questão desses sofrimentos, né, dos iniciados. Que tipo de sofrimento era este? Como é que era essa história? A gente sabe que no Egito tinha muitos segredos do conhecimento, então não tinha tanta liberdade para expressar o segredo igual hoje, né? A gente tem aí uma dificuldade para colocar certos conhecimentos que são relativos a futuro. E lá também era assim, revelar o futuro era uma coisa sofrida, era complicado, porque não se tinha uma ideia exata e não tinha parâmetros para isso. E os sacerdócios, os egípcios sabiam que as revelações não poderiam ser reveladas assim, tão livremente. Então, o que acabou sendo esses conhecimentos colocados em segredos nos templos. Então, os iniciados, eles tinham que vencer os obstáculos do templo, dos templos, das revelações misteriosas. Então, isso era uma parte muito sofrida. Eu lembro muito daquele filme lá, daquele ursinho lá, ursinho não, como é que chama lá? O que tinha o segredo lá que ele achava que tinha um segredo para revelar, mas o segredo estava na forma de ver a vida. Como é que era o nome daquele filme? Esqueci agora. Fiquei lembrando da Caverna do Dragão agora. É o Kung Fu Panda. É o Panda. Isso. Que era a O receita secreta Panda. do macarrão do pai dele. Isso, exatamente. Então, a gente sabe que também tinham segredos secretos nos templos. Então, para vencer esse segredo, era muito sofrimento, era muito sofrido para essa descoberta. Ele só passava para o próximo se ele tivesse vencido os obstáculos daquele segredo. Então, a gente tem aqui na Revelação Espírita, basicamente, passo a passo, né? Descobrimos também o passo a passo da revelação. Se um iniciado vier a participar de um estudo mais avançado, ele não vai conseguir, às vezes, acompanhar. Então, frustra ele, né? Ele volta lá, não sei nada, minha vida está um desastre. Então, quando você se depara com conhecimentos mais elevados,
assim é com a gente. Se nós tivermos aí revelações muito acima de nós não compreenderemos, entraremos em conflitos muitas vezes, né? Teremos complicações para vencer os obstáculos. Então, era mais ou menos por aí. Então, eles tinham consciência que não era oportuno as revelações naquele momento. Tinha que ser somente para aqueles que tivessem mesmo preparo e interesse e quisessem vencer esses obstáculos. Entenderam? Alguma questão? Daniel, eu vejo um pouco diferente da sua forma de enxergar isso aí. Eu vejo Então, que, vamos lá. naquela época, eles, primeiro, como eles eram espíritos já degredados, que tinham no inconsciente, já tinham conhecimento do nosso futuro, assim, digamos. Sim. Então, eles sabiam que não adiantava passar para nós, porque os nativos não tinham a menor condição de assimilar. E outra coisa também, que eles tinham a preocupação de não passar para não perder o poder, porque eles eram todos espíritos, apesar de muito inteligentes, mas muito orgulhosos e egoístas, assim como todos. Então, eles, como tinham o conhecimento, tinham o pressentimento do nosso futuro, então, eles tinham interesse em manter o poder. Assim como eles fizeram basicamente, até a vinda do Cristo, ou seja, eles seguraram até enquanto pôde. Aí, depois, Cristo veio, deixou as coisas em forma de parábolas, a gente continuava ignorante ainda, não conseguiu entender. Mas agora, aí o que Cristo fez? Aliás, e nesse período ainda, você observa que na época da Idade Média, aí, ou seja, que digamos assim, os iniciados, que eram os detentores do poder da época, que eram a Igreja Católica, eles tinham muito a preocupação de não passar o conhecimento, até que as missas eram rezadas em latim, só com a vinda foi o Lutero, né, que acabou fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, e aí foi liberado o acesso, mas eles continuavam mantendo o conhecimento para manter o poder, ou seja, até essa época, tudo girava em torno da manutenção do poder que estava na mão deles. Só agora, com o advento do Consolador, o que aconteceu? Que, através da doutrina dos espíritos, ou seja, todos nós temos acesso. Você pode até não interessar, mas está disponível para todo mundo. Ou seja, hoje não tem como um iniciado dizer que é o dono da verdade. Basta se o cara, mesmo que ele seja lá hindu, chinês, qualquer um mesmo onde não tem acesso à religião, o cara ele pode consultar os seus amigos espirituais e, através desses amigos espirituais, eles vão passar para ele, porque não é privilégio nosso da doutrina espírita, de a gente ter esse conhecimento. Então, eu acho que hoje não tem como segurar para aquele que realmente quer correr atrás, legal, está disponível. Basta ele, suponhamos que seja um indivíduo que queira conhecer e que não tenha como... Basta ele dar uma entrada na internet e consultar os livros que a gente tem aqui em português, as obras do Chico, estão todos disponíveis. Os livros do Kardec estão todos disponíveis na internet. Então, eu acho que hoje não adianta alguém querer segurar. Por quê? Basta o cara querer correr atrás. Então, eu acho que a estratégia do Cristo foi tão
Então, lógico, é um cabra correta, né? Ele sabe o que faz. Mas chegou a um ponto que agora não adianta você, o iniciado, querer segurar as coisas. Não adianta um sábio lá do Egito, mesmo um sábio judeu, que ainda mantém os ortodoxos que ainda mantêm as suas tradições, não adianta ele querer segurar. Por quê? Porque basta você ir na internet e consultar todas as obras que estão ali, tanto da Cabala, dos hindus, dos chineses. Então, eu vejo... Amado, é o seguinte, as portas estão abertas, né? Para todo mundo entrar, como você está dizendo aí, exemplo de conhecimento. Só que não o negócio é querer entrar, o negócio é querer aceitar. Porque mesmo no centro espírita, com todo esclarecimento, mesmo com o Chico tendo escrito tantos livros, mesmo tanta prova de que o mundo lá espiritual existe, que a palavra de Jesus está mais viva do que nunca, o problema são as pessoas querer realmente aceitar e encarar o rojão que vai vir junto. Porque no momento que você assume tanta informação, você descobre que você é o responsável por tudo. Isso é muito duro, cara. Então, hein, Guilherme? Mas nesse caso, o cara não quer. Que eu estou falando quando o cara quer. Isso, quando quer. Porque se eu faço de conta que quero, não vai mudar, está tudo disponível, mas não vai mudar nada para mim. A mesma coisa. Você é um espírita, tem acesso a qualquer informação hoje que está disponível para nós. Mas se você não quiser, não, vai continuar disponível, mas você não vai mudar. Então, o que eu digo é que hoje não tem como os iniciados reterem o conhecimento, porque se eu quiser, por exemplo, eu não conheço nada de judaísmo, mas basta eu entrar na internet e correr atrás. Mas só porque para isso eu tenho que querer. Só porque eu não dependo de um rabino, de um fariseu, alguém para me passar a informação. Ela está disponível para a gente hoje. Perfeito. Ou seja, a batata está quente na nossa mão, não depende de ninguém, não. Dentro disso que você está falando, que eu vi bastante sentido na situação de que está tudo na base a vaidade, né? E o orgulho e a vaidade. O que o Cristo fez? A base de todo o ensinamento do Cristo foi dentro da humildade. Então, é muito interessante você estar falando assim, e aí eu fui ver. Mas mesmo assim, com tudo que o Cristo trouxe, ele foi assassinado com o orgulho e a vaidade daqueles que estavam falando em nome do próprio Deus dele, que ele trouxe falando que era o nosso Pai. Aí, beleza. Aí continuaram as atrocidades. Claro que a gente fala assim, mas muitos entenderam, né? Só que o que vem para a gente são aqueles que não entenderam e aqueles que ficaram em evidência pelas atrocidades, né? Tudo pautado no orgulho e na vaidade. Eu achei interessante esse percurso que você fez, porque ficou me lembrando disso. Aí, quando chegou o Consolador, quem é a referência maior que nós temos, além do Allan Kardec? Allan Kardec veio e nos trouxe a base do conhecimento, né, cientista. Aqui no Brasil, nós tivemos a humildade do Chico. Então, eu achei tão interessante, assim, você falando, eu fiquei vendo, porque tudo está, né, desde essa época, né, desses povos que chegaram com os conhecimentos, a intelectualidade, e que escondia, né, o conhecimento, né, que o Daniel estava explicando, mas tudo em cima do orgulho e da vaidade. Aí vem o Chico e disponibiliza tudo. E tudo de graça, né? Mostrando o seguinte, o conhecimento é aí sim, vem a nossa vontade de querer, porque fica a responsabilidade nossa. E aí a gente lembra da Idade Média, quantas pessoas foram mortas porque queriam ler livros que não podiam. Tudo, né, respaldado. E de um Deus que Jesus trouxe humildade. É assim, a gente demora para entender as coisas, né? Aí nós ainda estamos ainda com aquele orgulho dos companheiros de capelas, que eu sei lá se nós ainda somos ele, né? Então, eu, você, muitos de nós aqui. Então, assim, a gente... E ainda não conseguimos muito, nós estamos ainda numa batalha feia, né, Daniel? Porque dentro da doutrina espírita, o que mais a gente respalda é com a vaidade e o orgulho do conhecimento. É uma coisa, assim, assustadora ainda. Francisco,
É muito complicado isso. E Nossa. uma coisa que eu acho ainda muito, muito interessante, que, por exemplo, nós, os brasileiros, principalmente nós aqui do Triângulo Mineiros, que somos muito chiquistas, a gente tem 400 e tantos livros disponíveis, a gente lê, chora e não faz coisa nenhuma. Isso é que é pior ainda, porque a gente tem a informação disponível, lê. Quando você lê um Alcione, por exemplo, você chora, chora. Ou seja, e, na verdade, não muda, não faz realmente a sua mudança íntima. Porque a gente acha bonito, nossa, mas como é que uma mulher dessa conseguiu fazer tudo isso? Como é que um Saulo conseguiu transformar num Paulo? Ou seja, é bonito eles fazerem agora. A gente sabe o que tem que fazer e, no entanto, fica aí chorando e deixando para amanhã. É como se estivesse assistindo um filme, né? Ué. Ah lá. Depois acaba, né? A gente continua na mesma bobagem. Bom, Ô, então, Amara, mas às vezes, assim, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é exatamente o que a gente vive. Principalmente eu também, falo por mim. Só que no meu. A carapuça serviu aqui, mas eu já amarrei ela, tá aqui. Deixa eu te falar. O que eu sinto de dificuldade é, por exemplo, o como começar, igual você está falando questão, os livros estão lá. Eu, Ana Carolina, eu tenho muita dificuldade de começar, porque eu penso assim, gente, eu tenho que começar por algum lugar, mas por onde? Aí eu faço uma confusão, isso eu tô falando por mim, eu faço uma confusão mental que eu fico perdida. Aí o que eu, de repente, espero conseguir, assim, às vezes, conversando com alguém e tal, é um direcionamento. Por onde que eu vou começar? Trabalhando, estudando? Porque estudando eu estudo em casa. Eu posso te né? dar uma sugestão? Por favor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Só isso que você tem que fazer. Você tem que ser uma ótima mãe, uma ótima filha, uma ótima esposa. Só isso que a gente tem que fazer, mais nada. Uma ótima advogada, que no seu caso você é uma advogada. Porque a gente tem que fazer isso. Deus não quer nada de diferente da gente, não. Mas isso não tira minha dor. Aumenta. Aqui, ó. Não, a dor física, por exemplo, hoje eu tô com 17 dias sem dormir, tô usando tala nos 2 braços. É dor mesmo, dor física, de deitar no chão e rolar de dor, nenhum anti-inflamatório tira dor. Entendeu? Aí eu fico assim, a carapuça serviu direitinho. O que de repente eu procuro, de repente não, o que eu procuro, na verdade, conversando com as pessoas, é pensar assim, nossa, que bacana, essa dica foi muito interessante, eu vou seguir aqui e vamos ver se vai dar certo, né? Porque estudando, olha aqui, eu vou virar minha câmera aqui. Aqui, situação da minha mesa. Estudando eu tô aqui cortando material agora para evangelização, que eu vou começar a dar aulinha de evangelização na segunda-feira. É isso. Vai uns 50 anos desse jeito, trabalhando. Agora, se eu ficar 50, mais 50 anos vivo e sentindo dor desse jeito, eu não vivo mais 50, não. Então, sobre o que foi colocado, Amaro, nesse último parágrafo aí, coloca que os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Eles tinham perfeitamente conhecimento que as pessoas não estavam prontas para receber os conhecimentos. Eles conheciam, viam a verdade, mas elas não poderiam ser reveladas. Concordo com você que tenha realmente acontecido sim, e acontece pessoas que querem segurar o conhecimento para si, não revelar.
Perfeitamente. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo que mora dentro de nós. Mas aqui nós estamos tratando de uma civilização, de um grupo de espíritos que já tinham uma certa moral, que já tinham um conhecimento avançado e que sabiam da necessidade humana e do futuro da humanidade. Eles tinham esse conhecimento. A gente aqui no Espiritismo, a gente tem essa visão, mas as pessoas que estão de fora dele não têm nenhuma visão. Então, está disponível, sim, os 400 e tantos livros, as obras básicas, as clássicas, subsidiárias, estão todas aí abertas na internet, e nós temos isso como recurso. Mas a nossa lente vê do lado de cá, que isso existe. Mas o lado de lá, isso é bobagem. Então, não tem interesse nenhum. É como se você andasse numa estrada e o conhecimento estivesse na natureza e você não desse importância na natureza. Você andasse somente para usufruir das frutas, daquilo que ela oferecia, da sombra, da água fresca. Então, você usa isso, mas não sabe dar o devido valor àquilo. Então, nós temos um mundo cego, na verdade, né? Que ainda não está pronto para enxergar, não tem olho de ver, não tem os olhos de ver, não analisam como nós estamos analisando, que hoje você tem o lado do raciocínio, da lógica, que te possibilita isso. Então, você pode falar que as pessoas não estão aproveitando as oportunidades. E não estão mesmo, mas os conhecimentos sempre esteve ao nosso caminho. Não foi, Jesus veio, trouxe os ensinos, mas eles sempre estiveram na nossa vida, só que nós não víamos. A gente precisou pôde ver, quando a gente começou a entender o valor de Jesus em nossas vidas, a verdade que ele trazia. Então, a gente sabe que isso vai brotar no canteiro, na terra fértil, quando a terra estiver preparada. Então, a parábola do semeador é muito certa, né? Quando a semente cai em terra fértil, é diferente. Então, a gente sempre teve sementes. Jesus, na terra, na condução da terra, nunca deixou sem as sementes. Só que a semente ia brotar depois de um certo milênio, depois de um certo tempo. E não adiantava você pegar a semente e plantar na pedra. Então, tinha que a terra ficar um pouco mais bem preparada. Então, a humanidade ainda, infelizmente, não está tão aberta para o conhecimento que a doutrina espírita tem, de tamanha preciosidade. Infelizmente, mas aqueles que querem, já sofrem, já passa, já tem tala na mão, e já está sofrendo e está vendo, isso possibilita ele abrir os olhos, né? E se você abrir os olhos, você vai muito mais rapidamente. Então, enquanto você não abrir os olhos, você vai repetir a lição. Por isso que Deus espera o tempo de cada um, né, fazer brotar a semente que a gente sabe que vai brotar um dia, né? Vamos em frente? Politeísmo simbólico. Quem lê para nós? Politeísmo simbólico. Eu vou ler, tem muito tempo que eu não leio. Eu ia te falar isso. Desde o ano passado. Eu também ia falar Você está isso, inadimplente. Leila, você está inadimplente. Estou mesmo, mas eu estou acompanhando, viu? Eu estava terminando de assistir a aula passada quando vocês começaram. O politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas,
e providência de todos os seres, mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu, então, a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-os para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Então, os egípcios, eles sabiam que tinha um Deus único, mas tinha que ter a classificação dos deuses. É isso? Bom, eu entendi que, diante da imaturidade, né, da maioria da população da época, dos habitantes, eles ainda tinham que recorrer ao que atraía a massa. O que atraía a massa? Ainda as expressões esotéricas, precisava do símbolo, precisava da matéria, que através disso aí que eles iam tentando passar as suas lições. Então, como que eu vou num público? A Carol vai dar aula na evangelização, vai pegar crianças pequenas que ainda não têm nenhuma opinião formada sobre as coisas. Ela tem que usar um material que vai atrair a atenção das crianças para passar um ensinamento mais profundo, para que quando ela já estiver adulta, que ele já vai estar na formação do caráter da criança. Isso aí é uma analogia. Então, acho que é a mesma forma, porque eles sabiam ainda não tinha como, eles sabiam, os iniciados sabiam do Deus único e absoluto, mas a população ainda não tinha subsídio ainda para entender e absorver isso aí. Lá no Chico, a gente ia lá e tinha umas músicas, até Pixinguinha, lá fora tocando, porque enquanto estava lá dentro a psicografia, música de Roberto Carlos. E então a gente vê que, de certa forma, as massas, elas precisam daquilo que elas acreditam, naquilo que elas podem tocar. Então, por isso que nós não temos que tentar tirar das pessoas essa questão do santinho, a questão da crença nas imagens, porque é ali que elas seguram. Então, não adianta a gente criticar, por exemplo, uma crença. O espírito, às vezes, é muito crítico, né? É muito crítico, chega e observa assim os outros comportamentos de outras crenças e às vezes criticam, né, as formas deles fazerem, de serem, né? Então isso não pode, porque a gente tem que ter a consciência que eles ainda agarram em alguma coisa. Eles ainda estão mais para aquele momento do que para esse momento que você está vivendo. Então, você não pode exigir de um filho que você enxerga e que ele enxergue como você enxerga.
Então, você pode até tentar passar isso para ele, por exemplo, né? Na educação, realmente é uma luta, né? Para você transmitir aquilo para o seu filho, para que ele seja bom, mas lá dentro dele mora um ser muito antigo, é um ser que traz problemas íntimos, pessoais, complexidades, então que você não pode agredir. Isso no mundo também é da mesma forma, nós não podemos agredir. Por isso que a doutrina espírita ela tem que ser uma brisa, né? Uma brisa onde aqueles saibam desse valor. Então, nós não podemos jogar como uma agressão na população. Teve um amigo nosso que estava, na época que ele vivia há muitos anos, em Tuiutaba, o Donilson. Você lembra, né, Leila? O Donilson. Não lembro, não O conheci. Donilson era um expositor, tinha um programa de rádio aí em Tuiutaba. Ele chegou, assim, lá no Chico, muito satisfeito, né? Que a Rede Pontal, da TV Triângulo, né, na época, tinha dado para eles 1 hora para falar em nome da doutrina no Triângulo Mineiro, aí na Rede Pontal. Aí o Chico foi e falou assim, pede para eles passarem para 10 minutos. Quase desmaiou perto do Chico, né? Aí, por que, Chico? Eu consegui 1 hora, você está mandando eu ficar com 10 minutos? Não, porque 1 hora fala muita bobagem. Pode falar muita bobagem. Mas, assim, estava, na verdade, alertando ele, né? Que tem que tomar cuidado com essa 1 hora. Até mesmo pelo Quando fosse falar. entusiasmo dele, né? Então, por isso que as coisas andam devagar, por isso que as coisas não andam tão rapidamente, né? A gente sabe disso. Então, para educar a criança, para educar uma população, é preciso tempo, metodologia, paciência, resignação, tolerância, né? Para o carro andar. Isso é igual desatolar um carro em lama profunda. Você tem que colocar madeira, pedra. Você já desatolou algum carro, Amaro? O melhor mesmo é você arrumar um trator para rebocar. Hoje tem o trator, né? Hoje tem trator. Mas se não tiver jeito de levar o trator, se não tiver um trator, tem que ser na pedra, na madeira, né? Vai calçando ali para tirar, muito difícil. Se lambuza todo. Isso é a tentativa nossa na educação espírita. Daniel, mas quando você fala assim, dá a impressão de que os educadores são todos bem intencionados. E, na verdade, isso não acontece, porque quando o educador é bem intencionado, vamos voltar aqui no caso dos iniciados, que se eles fossem bem intencionados desde o começo, o que eles teriam feito? Eles teriam até permitido que surgisse aqui que como eles tinham conhecimento de que você tem os Elohims que estariam controlando a natureza de um modo geral, então eles podiam até ter permitido que esses se transformassem em santos, em deuses e tal. Mas o problema que eu vejo aqui é que eles permitiram, aliás, não só permitiram, como eles incentivaram esse politeísmo, eu acho que muito para a manutenção do poder. Porque se eles fossem bem intencionados, poderia até ter explicado, existem os grandes mentores que controlam a natureza, vamos transformá-los em Deus, atender a necessidade da plebe aí, do baixo clero, fazer as nossas festas e tudo, mas eles poderiam também ter, pelo menos, lançado alguma coisa assim, mais
pelo menos, assim, com a intenção de esclarecer. Mas não, eles simplesmente deixaram e alimentaram esses falsos deuses. Aliás, não seriam falsos deuses, seriam deuses humanos, assim, digamos, e precisou que Abraão viesse e falasse claramente de um Deus único. Ou seja, o Abraão sabia, os iniciados todos sabiam, o pessoal do Egito sabia que, na verdade, existia um só, mas eles alimentavam esses vários deuses para atender lá o fulano de tal, o ciclano, ou seja, então é a politicagem envolvida aí que eu acho que manteve. A gente ainda tem hoje vários deuses ainda para a gente tem muita gente ainda que dá muito mais importância a um santo do que a um deus, do que ao Deus único. Então, ou seja, é sinal de ignorância, mas hoje só é ignorante aquele que realmente não quer ter conhecimento. Por quê? Se ele quiser, ele tem como correr atrás e saber que um santo, ele pode até ser realmente um espírito muito elevado, mas não é um deus. Se a gente quiser chamar um deus de Júpiter, os deuses gregos, os romanos, os egípcios, eles eram espíritos elevados, mas não eram deuses. Então, eu acho que sempre por trás disso, se por exemplo, na época da Idade Média, aí, que a gente teve muito a Inquisição, essas coisas, se a Igreja Católica tivesse realmente essa preocupação de fazer com que a humanidade tomasse ciência de que os santos não eram deuses, poderia ter mudado muito a nossa história, ter facilitado muito o nosso progresso. Mas eu acho que por trás sempre houve a intenção de manutenção do poder. Ou seja, eu seguro aqui, deixo eles pensar que o São Pedro é Deus, e assim a gente vai levando essa turma de idiota no banho-maria. Então, eu acho que se tivesse realmente acontecido pelo menos a boa intenção da parte das autoridades eclesiásticas e tudo, o nosso progresso teria sido, acho que talvez um pouco mais rápido. Mas não vamos esquecer, Maro, você está certo, poderia, tudo poderia, né? Que não vamos esquecer que nem todo educador é um educador, ele é um aprendiz, né? Sempre a gente vai ter na aula de evangelização, como foi citado aqui, ou nas palestras, ou no trabalho, sempre aprendizes do evangelho. Mas quando você tem um aprendiz bem intencionado, é uma coisa. Quando você tem um aprendiz que conhece mais do que você, mal intencionado, ele te complica a vida. Isso é que é verdade. Mas assim, o Emmanuel, ele não selecionou aqui, classificou esse nível do sacerdócio, dos sacerdotes. Ele simplesmente colocou que eles tinham consciência, né, que realmente as pessoas não estavam preparadas. E as massas, olha só, Amaro, as massas, como coloca aqui, que elas requisitavam. Elas que requisitavam. Olha só, as massas requeriam esse politeísmo simbólico. Então, isso era uma necessidade das massas. É igual você pegar hoje, em plena Copa do Mundo, o Brasil vai jogar, todo mundo naquela sede de ver o Brasil jogar, aí chega na hora a Globo, né, que plim-plim vai transmitir, chega na hora, não transmitiremos o jogo Brasil e Inglaterra, ou Brasil e Argentina. Por quê? Nós vamos colocar uma música clássica para vocês agora, nesse momento. Nós vamos colocar essa televisão clássica para todo mundo. É a mesma coisa. Então, você tentar colocar uma música clássica em pleno horário de jogo Brasil e Argentina. Não, durante a hora do jogo, vamos fazer o minuto de oração. Vamos fazer um minuto de oração
para o poder público, né? Não vai dar Ibope, não vai dar Ibope. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que eles viram isso, que não adiantava jogar numa hora que o pessoal queria Flamengo e Fla-Flu lá, colocar uma transmissão de uma receita de bolo. Entende? Então, não adianta. Então, a gente tem que ter um momento certo, na hora certa, sabe? Para aquilo brotar. É as parábolas da semente aqui de novo. Né? Não adiantou jogar entre pedregulhos. Não brotou. Começou a brotar, morria. Eu acho que tem muito aquela fala de Cristo, dai a cada um de acordo com a sua necessidade, com o seu conhecimento, né? Não consigo nem ver tanta má fé aí nos iniciados, no que tinham os conhecimentos. Acho que é mais o não trazer uma informação que não vai ser entendida, né? Não, eu acho que a gente tem que, assim, minha visão de tudo isso aqui é falar a linguagem que as pessoas vão nos entender, né? É até a própria fala de Jesus e Moisés, cada um ao seu tempo, com a sua fala, de acordo com as pessoas daquela época que têm condições de absorver, né? Tanto que hoje a gente vê as falas de Moisés, a gente fala, nossa, né? Mas naquela época aquilo era necessário, então eu vejo muito nesse sentido, né? Até essa questão dos santos, não acho até, eu discordo um pouco do Amaro aí quando as pessoas falam que elas acreditam, porque é uma crença, não tem muito a ver com falta de conhecimento, até tanto que a religião espírita fala-se aí que não será a única, né? Eu acho que é uma crença, se apega a algo que é bom, né? E se é bom e você acredita e te faz crescer, é válido. Em algum momento de várias evoluções, isso vai convergir. Então, eu acho que a necessidade da pessoa daquele momento, de acordo com o esclarecimento, com a evolução que ela tem, e eu entendo como ser muito válido nesse sentido, né? De falar a minha língua para que eu entenda e possa dar um passo adiante, e assim cada um, né? Lógico que no meio do caminho aí tem muita gente de má fé, de má índole, mas isso é ser humano, né? Mas eu não consigo generalizar isso. Eu acho que a mensagem aqui como um todo é muito mais o que a gente tem capacidade de entender de acordo com o nosso conhecimento hoje do que a manipulação da informação, né? Assim, pelo menos foi minha visão até agora. Valquíria, né? Eu concordo plenamente com você. Mas voltando aí, já que o Daniel citou a Globo, pegando o seu exemplo, Daniel, se durante todo esse tempo que a Globo nos tem feito a nossa cabeça, se ela todo dia no horário nobre dela, ela botasse lá 1 minuto de música clássica, todo dia, opa, vamos botar, além de botar o que eu quero, vamos colocar o que é importante para a população. Vamos colocar a música clássica todo dia, 1 minuto de música clássica. Chegasse no dia do jogo Brasil e Argentina, digamos, todo mundo estaria já esperando 1 minuto de música clássica. Então, é nesse sentido que eu falo da manipulação que a gente faz para a manutenção do poder. Ou seja, quando eu tenho a possibilidade de manter o poder e tem interesse em manter o poder, eu vou divulgar aquilo que me interessa. Se não me interessa que o povo conheça, goste de música clássica, por que eu vou botar na minha programação música clássica? Eu vou botar só o futebol, só o carnaval, só o que interessa para o povão. Ou seja, é nesse sentido que eu acho que... Não, você não está errado. Eu devia fazer isso mesmo, na hora do almoço, na janta. Não, na hora do jogo. Não, primeiro na hora que não era do jogo, né? Para você convencer. Depois que você passa para a hora do jogo. Mas eu fiquei pensando ainda desde o início. A primeira fala do Daniel, ele terminou com a questão do orgulho, o egoísmo, né? Depois veio o Amaro, o Guilherme, todo mundo falando sobre isso. Então, assim, informação a gente tem, acesso a gente tem, não precisa nem, né, igual o Amaro, a gente pode buscar. Só que o que nos segura ainda? É simples, o nosso orgulho e nosso egoísmo. Porque quando o Guilherme ainda fala assim, a gente pode até buscar, mas a gente quer, vai pesar nos nossos ombros. Eu lembro quando eu entrei para a doutrina espírita, quando eu comecei a ver, eu falei assim, nossa senhora, será que eu vou seguir mesmo? Porque pesa nos ombros da gente, porque a responsabilidade é nossa. E isso em todos os níveis. Então, assim, o que segura o poder, né, Amaro? É o orgulho.
é o egoísmo, nada mais. E o que segura as pessoas também a não pensar? Porque informação a gente tem demais. Dá um Google hoje, em qualquer lugar, você tem informação de tudo. Mas por que a gente não quer fazer isso? Eu me incluo, assim. Porque aí dá trabalho. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que mudar. Quem somos nós para mudar uma ideia que a gente tem estabelecida há 50 anos? Não, eu não posso ter estado errado há 50 anos. É orgulho. Então, é preferível seguir a massa, seguir seguir assim, vários deuses, sabe? Se distrair a mente com o futebol, com o carnaval, do que realmente entrar em contato com a verdade. E quem está sentado na direção lá do Plim Plim, por exemplo, da Globo, é alguém que realmente acredita nessas coisas. Eles fazem, por exemplo, a projeção das massas, então agem por próprio interesse. Então, não está sentado lá Jesus Cristo, sabe, Amaro, que vai fazer, de fato. É alguém que está também em experiência, que senta nesse banco, que está na direção. Então, a gente não pode esperar muito dessas pessoas, porque elas são também como nós e que realmente elas precisam se atinar, né, para o bem que podem fazer. Ainda não estão, pelo orgulho que a Flávia está falando, pelo egoísmo que tem, né, pelo faturamento que devem ter, sabe? Então, é um interesse próprio, interesse das pessoas. Então, agem por bem próprio, a bel prazer, sabe? Então, deixa de lado esses valores espirituais. Mas vai encarnar quem nesses lugares? Só espíritos missionários? Não, espíritos que têm que evoluir. Então, nós merecemos pessoas que também têm que evoluir junto com a gente. Mais inteligentes, sim, são os melhores em inteligência de projeção de mercado, trabalham para nós. Aquele que tem uma indústria de alimentos, né, ele está trabalhando pela população. É ele que tem o dever. Às vezes a gente fica pensando assim, vai chegar um salvador da pátria, encarnar, Emmanuel vem ser presidente da República. Não, isso não é missão dele. Não é missão de Emmanuel pegar esse problema é de nós aqui. Então, nós é que temos que resolvê-lo. Entende? Então, senão, Jesus já teria facilitado tudo para a nossa vida, encarnando sempre missionário. Na sua casa encarnaria um, na minha casa outro, na casa de outro aí outro. Então, a gente teria já soluções imediatas para qualquer problema humano. Mas não é assim. Nós temos que descobrir fórmulas de progresso, de evolução. Essa missão é principalmente nossa, e não de um poder público, de um poder de uma Globo, de uma emissora, ou de qualquer um. Esse é um problema íntimo nosso, que nós temos que vencer em nós mesmos. É mais ou menos por aí. A escolha é individual, né? Por isso que o progresso é individual. A gente faz escolhas. Só reforçando isso que você já falou, que o Amaro, na hora que ele estava falando sobre, né, a questão da Rede Globo, né, que é um canal onde tem uma audiência muito... Não daria certo, Amaro, porque nós não estávamos preparados para isso. Reforçando que eu não acredito que daria certo. E é tão interessante porque eu não tenho dúvida. Eu tenho mais de 40... eu tenho mais de 40 anos de doutrina espírita e só agora eu descobri que eu posso diariamente assistir, ouvir momentos de oração. Cara, tem 2 anos que eu estou fazendo isso. Quer dizer, e esses meus 40 anos de várias orações que estavam em rádio, em televisão. E, de repente, eu comecei... opa, tá aí. E aí eu comecei... E eu me sinto bem com isso. Então, não adianta, por exemplo, eu colocar isso para minha filha ouvir. Ela fala, mãe, muda isso aí, tá? Esse negócio está me incomodando. Entendeu? Assim, é de cada um. Não tem saída. É por isso que a gente está buscando aqui hoje, de domingo de manhã, a gente não dormiu à noite, acordou e está aqui, porque isso aqui é precioso, porque nós estamos despertando. Ainda está longe, o negócio ainda tem muita estrada pela frente, mas a gente
entendeu? Opa, isso aqui é precioso para mim. É individual, não tem saída. Agora, se você puder fazer realmente, né, ser diferente, puxar, divulgar, e aí que está o valor do seu trabalho, né? O valor da sua missão, você ser exemplo, você tentar realmente conduzir ovelhas, ser um pastor, né? Você tentar ser um pastor. Isso é um esforço pessoal, é um esforço de cada um, sabe? Gostaríamos, sim, de termos uma homogeneidade na civilização, na população, de ver e buscar o Cristo da forma que deve ser. Mas, infelizmente, as tendências não são para esse lado, né? A gente sabe que a população quer mais igual está nas massas, festividades exteriores da religião, por exemplo, festas, aquilo que tem entretenimento, né? Então, através de promoções, eventos que agradam a alma. Nós gostamos disso ainda. Nós gostamos de eventos, gostamos de atividades que nos enterte, né? É entretenimento. Mas tem valor, claro. Isso vai chegar um dia por esse caminho. Não vai deixar de chegar. Eu posso falar uma coisa? Só um. Até duas. Eu me lembrei agora que um repórter perguntou para o Chico Xavier o que ele, se ele pudesse, todo mundo tivesse ouvindo ele agora, que conselho que ele daria para a humanidade. Aí eu fiquei esperando, nossa, lá vem um discurso. Ele falou assim, que cada um faça o melhor que puder. Que puder. Se cada um fizer a sua parte, o mundo inteiro vai mudar. Então, é o que puder. O que eu posso fazer? O que está dentro do meu entendimento. Não tem como né, a gente querer cobrar do outro uma coisa que a gente ainda nem consegue fazer, né? E a gente faz isso. A gente ainda não consegue, mas na intelectualidade a gente sabe o que deve fazer e quando o outro não faz, a gente cobra dele, né? Perfeito, ó. Você falou tudo. Fechou com chave de ouro. Mais alguma questão? É o tempo de cada um, não tem como, isso aí não tem como passar, né? E a gente vai chegar nesse ponto aí, nós ainda vamos comer muito capim, né? Pelo lado de baixo ainda, então. Com terra. Em terra, Capim com minhoca, terra. humus, tudo, né? Com terra. Só para fechar, com uma fala que você falou, e eu lembrei que eu fiquei com essa curiosidade desde a Ciência Secreta, a gente vê, voltando bem para o livro aqui, só para fechar, para eu não ir embora com essa curiosidade. Aqui na Ciência Secreta, quanto no politeísmo, em algum momento aqui nos parágrafos, eles falam assim, que a apresentação do egípcio, do entendimento da ciência secreta, do politeísmo, e finaliza com os gregos dando uma visão um pouco, não sei se distorcida seria a palavra. Aí você falou essa questão de a gente tem aí várias coisas, mas a gente quer a festividade, a gente quer, né, o momento bom, né, a visão interessante para a gente dessa situação. Aí eu fiquei pensando aqui, será que, só a curiosidade mesmo da época, a gente poderia entender que os gregos, né, os degredados da Grécia daquela época, seriam os menos evoluídos e que ajudou a gente aí a começar a distorcer as informações da época? Era outro viés do grupo que veio. Os gregos não eram os mesmos dos egípcios. Então, foi o que eu pensei, porque aqui em algum momento, quando lê, fala, né, eu não lembro para trás, fala que os egípcios já voltaram, né? E aí eu fiquei pensando, então realmente eles talvez seja aí os da boa intenção, né, de trazer a informação, e aqueles não tão moralmente evoluídos seriam os gregos, né, que deram uma visão, não vou dizer deturbada, mas diferenciada do que de fato era para ter sido dado, assim. Lógico que também, se foi dado, é porque teria que ser, né? Nada é por acaso. Mas aí eu fiquei pensando, então o grau de evolução talvez ainda permanece os degredados da Grécia e daí por diante, né? É porque os que vieram para a Grécia eram mais arianos. Então, eles tinham outra formação.
Então, é igual Uberlândia e Uberaba, né? Então, você tem uma formação cultural diferente, né? Uberlândia e Tuitaba, tá rindo aí, né? Uberlândia e Monte Alegre. Então, tem assim, vamos colocar São Paulo e Uberlândia, né? Para não colocar Uberlândia centro. Então, a cultura é totalmente diferente. Então, aqueles que querem buscar o conhecimento... Belo Horizonte e Uberlândia. Paulista, Belo Horizonte, Uberlândia. Então, você buscar em alguém que se julga acima, né? Então, os egípcios eram considerados referências. Eram referências. Então, dominava a questão do conhecimento, né? E aí os gregos, que eram outro grupo, que depois, mais tarde, a gente vai ter uma história diferente, né? Que a gente vai falar também desse grupo. Aí que a gente vai poder remontar isso aí direitinho, tá? Mas era um grupo diferente. Então, gente, mais alguma consideração? Eram grupos diferentes, que é a diversidade, né? Que é o necessário, né? Se não tem mais nenhuma observação, a gente encerra por aqui, né? Depois a gente vai falar sobre a metempsicose, o culto da morte, né? Na semana que vem, tá? E no mais, no silêncio da manhã, dos corações, uma boa tarde, um bom dia para todos. Obrigado, Tchau, Amaro, gente. Flávia, Boa Guilherme, semana Inês, para Tchau, todo Boa mundo. semana. Valqueira, Boa semana, Francisca, tchau. Leila, Beijo, boa Jaque semana. ficou quietinha, Fiquem com Deus. Carol, Osana e Toninho e Tchau, Lara. Toninho. Tchau. Tchau, Obrigado Valeu, gente, abraço. Tchau, gente. Um abraço. Boa semana para todo mundo. Bom domingo. pela Com Ao continuidade. Um abraço. perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, nos despedimos. Eu estou aqui ouvindo isso também. Beijo. Manda para mim, tchau. Estou aqui Tchau. procurando já para te mandar. Você acha que eu não mando toda vez? É.